Oi, gente. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? E eu tô toda chorosa. Mas não é um choro de tristeza, é um choro de muita felicidade. Calma aí, gente. Um segundo. Pronto. É um choro. Olha, eu tô numa cadeira que gira e eu tô girando sozinha, galera. Calma aí. Aí eu peguei o negócio pra apoiar aqui. É um choro de felicidade e de gratidão, assim. Calma, deixa eu respirar. Gente, eu tô em Ubatuba, na casa do meu pai. E o meu pai, ele tá morando aqui, vai fazer 4 anos esse ano, em novembro. E é muito doido, porque eu e meu pai, a gente sempre teve uma conexão muito, muito, muito forte, assim. Muito mesmo. E quando ele foi embora, quando ele se separou da minha mãe, foi muito difícil, porque eu não tinha ele todos os dias mais. Então foi um baque muito grande. E quando ele veio pra Ubatuba, foi maior ainda, né? Porque antes ele morava pertinho de mim, agora ele mora a 300 quilômetros de mim. O que dói muito, porque eu não posso simplesmente ir lá ver ele, sabe? Não dá. Então existem muitos momentos que a saudade dói dentro do peito. Parece que falta um pedaço aqui dentro. Mas a mudança dele pra Ubatuba foi uma das melhores coisas que ele fez por ele. Foi muito bom, é muito bom ver ele feliz, como ele é feliz aqui. Então, mesmo que seja difícil às vezes, eu sei que ele tá muito mais feliz aqui do que ele estaria lá. E eu sou muito grata a isso, a felicidade dele. Porque, como ele diz, se eu tô feliz, ele tá feliz. E se ele tá feliz, eu também tô feliz. E é isso, sabe? E o Batuba, gente, o Batuba vem me ensinando muita coisa. É muito doido, porque eu sou meio louca da cabeça, né? Eu tenho uns parafusos que eles estão parafusados de uma maneira um pouco diferente. Não que isso seja ruim, mas eles estão diferentes dos outros. Então, assim, tem certas coisas que são mais difíceis pra mim do que pra maioria das pessoas. E tem muitas coisas também que pra maioria das pessoas é super difícil e pra mim eu tiro de letra. Então, eu sou, assim, extremamente feliz. Extremamente feliz de uma maneira cômica até, porque é uma felicidade que ela transborda e é lindo, lindo de se ver, lindo de se viver. Eu realmente amo ser eu e amo habitar o meu cérebro, mesmo com as dificuldades. Eu gosto muito da pessoa que eu sou. E o Batuba só deixa isso mais forte, sabe? Porque as primeiras vezes que eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém. Absolutamente ninguém, além do meu pai. Então eu podia ser completamente livre em relação a quem eu ia ser para as pessoas. Eu não tinha expectativa nenhuma a cumprir, sabe? Não tinha ninguém que eu precisava agradar. E com meu pai também sempre foi muito tranquilo, porque independente da Maria que eu fosse com ele me amaria e apoiaria. Sempre, muito. Então foi muito, muito tranquilo, um lugar muito tranquilo para eu realmente me abrir, entender quem eu sou sem ter que cumprir a expectativa dos outros, sem ter que performar alguma Maria. Foi uma experiência muito, muito, muito boa pra mim, sabe? Eu consegui aprender muitas coisas e continuo aprendendo muito estando aqui, principalmente sobre mim, sobre os meus limites, sobre as minhas vontades, sobre o que eu realmente quero pra minha vida, quais os meus princípios. Então, eu aprendo muito aqui em Ubatuba, gente, muito. E é muito louco como, sei lá, eu não necessariamente acredito em religião ou coisas maiores do que o céu, a terra, o mar, coisas assim, sabe? Que a gente vê. Eu não sei se existe realmente algo espiritual maior. Acredito que existe nós, o que tem dentro de nós, sabe? E mas acontecem coisas aqui em Ubatuba que eu fico me perguntando como é possível essas coisas acontecerem sem existir algo maior colocando elas na minha vida, sabe? Porque são coisas muito boas e são pessoas muito boas que entram na minha vida e situações, e aí eu fico, gente, mas por quê? Por que isso tá acontecendo? Tipo, eu realmente sou muito grata pela vida. Ai,
Vou chorar por tudo que acontece. Então, às vezes eu tô no mar agradecendo por estar vivendo coisas tão legais, por estar vendo coisas tão bonitas, e aí uma tartaruga passa do meu lado, nada pertinho comigo. Ou tô feliz com os meus amigos me divertindo e golfinhos começam a passar bem quando eu tô pensando como eu tô feliz por estar vivendo tudo aquilo, sabe? É como se minha gratidão pela vida se transformasse em acontecimentos. É muito louco, gente, é muito louco. As coisas simplesmente acontecem. Elas vêm até mim e realmente parece um pouco espiritual às vezes, sabe? Porque são coincidências muito doidas. E tem pessoas aqui que elas me ensinam muito sobre mim, sobre relações, sobre o mundo. E eu sou muito grata por todas essas pessoas que passaram pela minha vida e que estão aqui. E eu fico pensando quando eu for mais velha, assim, quando eu tiver os meus filhos, e for contar pra eles da minha juventude, tipo, vai ser tão lindo contar sobre Ubatuba, sabe? Sobre as memórias que eu crio aqui, sobre a minha felicidade, sobre as pessoas que eu encontro. São pessoas que elas realmente veem a Maria que eu gostaria que as pessoas vissem, sabe? Porque quando você cresce com com o pensamento de que você precisa cumprir expectativas e ser alguém, tipo, ser o que os outros esperam que você seja, é muito difícil você entender quem realmente você é. É muito difícil você ser quem você é, é muito difícil você mostrar para as pessoas o que você é e o que você gosta de ser. E eu moro em Campinas, né? E lá em Campinas eu construí as minhas amizades e as minhas relações pensando no que os outros gostariam que eu fosse. Então, existe uma Maria lá que ela é muito diferente da Maria daqui, sabe? Mas aos poucos eu tô conseguindo deixar a Maria de Campinas mais Maria Paris. E eu sou muito, muito, muito grata aos meus amigos de lá. Muito, muito grata às pessoas que me rodeiam lá, porque eles dão abertura pra isso, sabe? Eles acolhem a Maria de verdade e eles amam ela tanto quanto a Maria que foi construída pra eles. E eu não tenho reclamações nenhuma sobre os meus amigos de Campinas. Eu sou extremamente grata a todos eles. Eles realmente me amam e me admiram muito. E isso me deixa muito feliz, porque mesmo com tantas transformações dessa pessoa, eles sempre estão lá do meu lado. E isso é lindo. Mas ainda existe uma diferença da Maria que existe aqui em Ubatuba, sabe? Porque desde o início ela foi construída sem querer cumprir nenhuma expectativa. Nem sobre os outros, nem sobre si mesma. Então aqui eu não tinha expectativa sobre ninguém. Ninguém, porque eu não conhecia ninguém, não tinha como ter expectativa sobre os outros. E os outros também não tinham expectativa nenhuma sobre mim porque eles não me conheciam. Então eu podia simplesmente fazer o que eu quisesse. Óbvio que eu nunca faltei com respeito com ninguém, eu nunca fiz nada de ruim para os outros, porque isso não vai de acordo com o que eu penso de vida, sabe? Com os meus princípios. Então, tudo que eu faço reflete de uma maneira no outro, e eu nunca vou querer fazer algo que vai refletir de maneira negativa no outro. Então, isso é muito legal, porque eu simplesmente podia ser 100% eu, sem me preocupar com o que os outros iam achar. E é isso. Construiu-se uma Maria muito, muito genuína, com uma felicidade que transborda. E os outros dizem pra mim que a minha felicidade é contagiante, assim. Eu acho que ela transborda de mim e cobre todas as pessoas que estão ao redor. Isso é muito gostoso, gente. Muito gostoso. Então, eu realmente amo muito ser Maria Paris. É algo que me deixa muito grata, assim. Viver sendo eu é super divertido. E é muito louco falar essas coisas, porque às vezes parece que a gente tá sendo egocêntrico. Mas não é isso, sabe? É mais gratidão mesmo por ter a oportunidade de poder ser eu e poder expressar a maneira que eu sou, o que eu penso e as coisas que me fazem feliz na vida. Eu agradeço imensamente, principalmente por esse momento, essa viagem para Ubatuba, porque ela me mostrou o amor romântico de uma maneira muito diferente. Porque a gente pensa naquele amor romântico como um namoro, onde você é daquela pessoa,
aquela pessoa é sua, vocês são um só. E vocês têm que se respeitar a todo momento. Você não pode fazer nada de ruim pro outro nunca. Você tem que se moldar. Você tem que ser alguém. Você tem que ser o namorado ou a namorada perfeita. Sabe? Porque você não pode errar com aquela pessoa. Você ama muito ela. Você não pode errar de maneira nenhuma. E aí a gente esquece da gente, às vezes, nesse processo. E eu sempre me perguntei por que era tão difícil namorar, mas não é difícil ter amizades. Tipo, o que mudava nessa relação, sabe? São pessoas que você ama muito e que você não quer fazer mal. Só que uma é muito difícil, outra é muito fácil manter a relação. Por que isso acontece? Eu já pensei que é por causa da questão sexual, da posse, dos ciúmes, mas tá, o que isso realmente muda ali no momento, sabe? Por que é tão difícil manter uma relação amorosa e muito mais fácil manter uma amizade? E aqui em Ubatuba eu vi que uma relação romântica não precisa ser aquele namoro que a gente imagina, sabe? Que o tempo que vocês estão juntos e o nome que vocês têm pra relação de vocês não diz nada. Nada. Eu construí um amor aqui muito bonito, gente. Mas assim, muito lindo mesmo. Que eu sou grata, extremamente grata à minha pessoa e ao mundo por ter colocado a gente junto, sabe? E é muito gostoso porque a gente tem a liberdade de ser a gente, de falar o que a gente pensa. Mesmo que aquilo possa causar ciúmes no outro, a gente sabe que não tem por que ter ciúmes porque a gente não tem nada. A gente não é um do outro, a gente não tem um compromisso, então a gente pode simplesmente falar, olha, que mulher gostosa. Sabe? Tipo, é muito leve, sabe? A gente não tem expectativas a cumprir com o outro. E nenhum dos dois é desrespeitado em nenhum momento. Nenhum momento, nunca me senti desrespeitado. E eu imagino que ele também nunca se sentiu desrespeitado. É um amor realmente muito leve, que me mostrou que o amor não é aquilo que a gente imagina necessariamente. Aquele namoro com posse e obsessão pela pessoa. Ele ainda sai pra fazer as coisinhas dele. Eu saio pra fazer minhas coisas. Tem dia que a gente não tá afim de se ver. Tem dia que a gente não tá afim de dormir juntos. E é isso, sabe? Não tem problema. Não tem problema. A gente é só livre, feliz, em paz. Em paz com a vida, em paz com a relação. Não existe nada que pese. Se a gente quer se ver, a gente se vê. Se a gente não quer, a gente não vê. Se a gente quer falar alguma coisa, a gente fala. Se a gente não quer falar também, a gente fica em silêncio. A gente só vive livremente. E isso é muito gostoso, gente. Muito gostoso. Assim, essa é uma relação que, mesmo que ela possa acabar aqui, quando eu for embora pra Campinas, vai estar no meu coração pra sempre. Pra sempre, com toda certeza. Ela me ensinou muito sobre o amor. Ele me ensinou muito sobre o amor, isso é muito lindo. A gente fala que a gente se ama e não existe mal nenhum nisso. Você é uma pessoa porque você não pode falar pra ela que você ama ela. Não necessariamente você vai ter alguma coisa com ela, mas sério, um namoro, casar com a pessoa, ter filhos. Mas o amor tá ali. O amor continua existindo, ele não desaparece por conta da impossibilidade de ter um namoro no futuro. A gente concorda que não é o momento da gente namorar, que não seria bom se a gente namorasse. E eu acho isso ótimo. A gente é sincero um com o outro e a gente se respeita nisso, sabe? A gente respeita a vida individual um do outro. Eu faço faculdade, eu tô em Campinas, eu moro a quilômetros de distância, eu sou nova, eu preciso viver a minha vida. Ele também tem as coisas dele e é isso, sabe? A gente respeita que cada um é uma pessoa. E eu acho que isso é muito importante. Cada um ser uma pessoa, não ser um só. Isso é lindo, gente. Eu sou muito grata a essa relação. E é muito difícil, porque não dá pra falar que a gente é amigos. A gente não é ficantes, nem namorados. Eu acho que a gente é tipo amor. Puro. É isso, amor e paz. E é muito, muito, muito gratificante poder viver isso, gente. Eu desejo a todos vocês
que eu não sei quem são. Não sei nem se existem pessoas que veem esses vídeos. Mas eu desejo a todas as pessoas do mundo, não é nem só as pessoas que eu amo, eu desejo a todos do mundo que possam viver um amor como esse, sabe? Um amor leve, de muita paz, muito carinho, muita paz, carinho. Eu ia falar compaixão. Eu acho que compaixão é uma palavra boa. Existe um apego ali pela felicidade do outro, pelo bem-estar do outro, acima de tudo. E eu agradeço muito por todos os momentos que eu tô vivendo. Aqui eu aprendo muito a viver no agora, sabe, gente? Essa relação também me ensinou muito a viver no agora, porque a gente não tem expectativa de futuro. Não tem como ter. E a gente também não tem um passado, então, tipo, não tem outro momento pra viver senão o agora. A gente pensa nas coisas que a gente já viveu, mas todas elas são muito recentes e foram muito bonitas. Então, são memórias e memórias muito lindas que aquecem o coração, sabe? E aí o viver no agora mostra pra gente que não tem por que planejar as coisas, ficar ansiando relações e ansiando pessoas e ansiando momentos, porque eles vão acontecer naturalmente, de uma maneira que você não imagina que vai acontecer. Existem infinitas possibilidades de futuro para tudo, não só para relacionamento. Mas a vida te dá infinitas possibilidades de futuro e você tentar adivinhar qual delas vai ser a verídica é tortura psicológica, entendeu? Não tem por que a gente se desgastar com isso. Tipo, 3h30 eu marquei de sair com uma amiga minha daqui, com umas amigas minhas daqui. São 2h50. 3h30. Não tem como adivinhar o que eu vou estar fazendo 3h30. A ideia é que 3h30 eu esteja chegando na casa dela. Mas não sei, gente. Vai que não. Vai que eu tô andando de bicicleta e aí eu paro pra pegar uma flor. E aí quando eu paro pra pegar essa flor, uma abelha me pica. Só esse processo da abelha me picar, eu ter que tirar o ferrão, eu ir atrás de um gelinho, de lavar minha mão pra parar de arder, já se foi uns 15 minutos. Ups, me atrasei. Não tem como adivinhar o que vai acontecer já já, sabe? Nem daqui 5 minutos. Pode ser que eu acabe esse vídeo e ele apague sem querer. E eu perca tudo isso que eu gravei, que eu falei aqui. Pode ser que eu poste ou viralize. Pode ser que eu caia dessa cadeira daqui 3 segundos. Não dá pra adivinhar o que vai acontecer, então não tem por que pensar nisso. É só torturante. E é isso pra tudo. Eu tô com esse cara agora. Eu vou lá na casa dele hoje à noite, talvez. Mas talvez não. Entendeu? Tipo, não existe por que ansiar por um relacionamento sério com ele se as possibilidades do que vão acontecer no futuro são infinitas. Infinitas. Situações loucas podem acontecer. E, assim, não tem por que ter ansiedade com isso, sabe? Só vai estragar o que a gente tá vivendo agora, porque a gente vai ficar preocupado com algo que ainda nem aconteceu, que é algo que talvez nem a gente nem sabe quais as chances disso acontecer, sabe? Então é muito gostoso estar aqui, estar vivendo esses momentos e estar conhecendo essas pessoas e me relacionando com elas. Porque elas me ensinam sobre o amor, me ensinam sobre a paz do coração, me ensinam sobre não ansiar pelo futuro e nem ter dores do passado, sabe, guardadas aqui. Deixa lá. Não tem por que trazer as dores. Traz as memórias boas, os ensinamentos. E esteja presente, consciente, feliz pelo que você está vivendo agora, grato pelo que você está vivendo agora, aproveitando o que você está vivendo agora. Presente mesmo. Não é presente, o nome do tempo não é presente à toa, sabe? Esteja presente, esteja inteiramente aqui. Eu tô aqui inteiramente com vocês, conversando com vocês. E eu acho que é isso que eu queria falar hoje. Tô muito feliz, gente. Muito feliz. Ouso dizer que é a melhor fase da minha vida inteira. De tudo que eu já vivi até hoje, esse é o melhor momento que
que eu tive, sabe? Ai, dá até vontade de chorar de novo. Porque eu tô vivendo coisas muito lindas e eu tô aprendendo coisas muito, muito, muito legais sobre mim, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre relações. Então, queria agradecer. Só. Eu não sei nem quem é agradecer. Eu acho que eu posso agradecer a mim por me permitir viver tudo isso, sabe? Por estar presente em todos esses acontecimentos e refletir sobre eles e estar feliz sobre eles, e estar grata sobre eles. Eu gosto muito da pessoa que eu sou. E foi muito difícil chegar até aqui, gente. Passei por muitas dificuldades com a minha própria cabecinha. E finalmente tô aqui feliz, grata pela vida, grata por quem eu sou, grata por quem tá comigo. E é isso.